Bom, galera, bom dia, primeira série do ensino médio. Aqui quem fala é o professor Felipe, professor de matemática de vocês. Vamos para a nossa segunda live nesse período da quarentena, tá? Bom, hoje nós iremos verificar a seguinte situação. Tem alguns coleguinhas ainda entrando. Espera aí que tem uma galerinha tentando entrar aqui e eu estou admitindo todo mundo, né? Não vamos deixar ninguém para trás, tá bom? Hoje, assim que eu terminar a minha aula, eu vou pedir para vocês abrirem o microfone e vocês fazem as perguntas, tá? Então, vamos anotando ali num papelzinho ao lado as perguntinhas, as dúvidas que tiverem quanto à aula, quanto a alguma situação de vocês, que eu vou tirar aí, fiquem à vontade, tá bom? Mas é só no finalzinho da aula, quando a gente terminar as explicações. Nesse exato momento, eu estou aceitando os coleguinhas que estão entrando. Vou ter a paciência e o discernimento de aguardar um pouquinho aqui para não ter problema. Mas vamos procurar sempre entrar nas aulas com 3, 4, 5 minutos antes do início, para a gente evitar de fazer o professor ficar aí esperando, tá bom? Bom, vamos lá, galera. Bom, pessoal, na nossa aula de hoje, nós vamos verificar a respeito de racionalização. O que é isso? O que é racionalização, professor? Bom, a racionalização, meus queridos, é tornar um número irracional em racional. O que eu estou querendo falar? Uma dessas situações é quando nós temos uma fração. Nós temos o numerador e o denominador. O de baixo, o denominador, se tiver uma raiz lá, né, por exemplo, raiz de 2, raiz de 3, que não tem uma raiz exata, né? Neste caso aí, como é que eu vou fazer para tirar essa raiz de 2, essa raiz de 3 lá de baixo? Como é que eu vou racionalizar o número, né? Então, isso é racionalizar. Hoje, então, eu vou estar ensinando vocês a tirar do denominador, tá, de uma fração um número irracional. Normalmente, uma raiz, tá? Nas próximas aulas, eu vou estar falando com vocês a respeito de outros assuntos. E aí eu procuro abordar transformação, né? De dízima periódica e transformação também em número decimal em decimal exato, fazer como é que a gente tem que fazer isso, certo? Nas próximas aulas eu tento trazer este tópico. Mas a aulinha de hoje é mais voltada para essa parte de razão, da racionalização, referente à raiz no denominador. Então, lá, racionalizar. É tornar um número do tipo irracional em racional. Lembrando, número racional, números decimais finitos, ou seja, aquele que tem fim, aquele que acaba, que não, ou aquele que é uma dízima periódica, que tem os 3 pontinhos, aquele que existe a repetição sempre no final do mesmo termo, tá? Então, olha lá, exemplo, 0,35 é um número decimal exato, ele tem fim, ele acaba, ele não vai ter os 3 pontinhos. 5,22222222222 e lá vai Guaraná com rolha, né? Tem lá os 3 pontinhos, significando que o algarismo 2, o número 2 está se repetindo infinitamente. Então isso daí é uma dízima periódica e essa dízima periódica também pode ser transformada depois. Cenas do próximo capítulo aí. 7,5484848484848. Então, o 48 está se repetindo, mesmo tendo um 5 ali entre a vírgula e o primeiro período, primeira repetição, que é o 48. Então, esse 5 ali, podemos ficar tranquilos com ele ali, mas o 48 está se repetindo, então esse número também é um número racional, ok? Irracional, peraí, professor, então quem que é irracional? Irracional é aqueles números que são números infinitos e que não há repetição no caso da dízima. Ela deixa de ser periódica. Então, peraí, professor. Você está dando nos exemplos aí o raiz de 3. Raiz de 3, se a gente
olhar na calculadora aí, se vocês quiserem fazer o teste na casa de vocês, ou fazer uma pesquisa, que é o que eu acho melhor, né? O raiz de 3, vocês vão ver que ele vai ter vários números de pós-vírgula. 1,7, e vai, e não tem repetição. Então, ele se torna um número irracional. Raiz de 5 é 2, alguma coisinha, e vai, até cansar, e os 3 pontinhos, o número não se repete. O pi é um decimal infinito, é um número irracional. 3,14 vai, 3 pontinhos. Beleza? Então, não há uma repetição. Então, o que a gente quer na aula de hoje? Tirar do denominador, tem uma fração, número de cima, número de baixo. Quero tirar do denominador, deste de baixo aqui, ó, eu quero tirar esses números irracionais. Como fazer? Tá? Como racionalizar? Nas frações, quando multiplicamos tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo valor, a fração continua com o mesmo valor absoluto. Então, utilizamos desta propriedade para racionalizar. Gente, vamos falar em língua de goiano, né? Em língua de goiano, como é que funciona essa história aí? Você vai pegar um número, você vai ter a sua fração inicial, tá? Ela aqui, A e B, correto? Se eu pegar outro número e multiplicar essa fração anterior que eu tinha por uma próxima, onde aqui em cima é C e aqui embaixo também é C, C dividido por C não dá 1? Não é isso? Então, multiplicar qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo, ok? Certinho? Meu Espírito Santo está balançando a mão, meu Espírito Santo? Não, tá tudo certo? Eu tô com meu Espírito Santo de orelha aqui. Ele balança a mão, eu tenho que olhar para ele, galera. Quer dizer que algum probleminha na minha live pode ter, tá bom? Quando ele balançar a mão, vocês vão ver eu olhando para o futuro, para o lado esquerdo, assim, ó. Não preocupa não, que eu estou olhando para o Espírito Santo. É o famoso Luanzinho. Então, vamos lá. Olha só esse exemplo aqui, galera. Essa raiz de 2, aqui embaixo. A raiz de 2, 1 sobre raiz de 2, numerador, denominador. Essa raiz de 2 no denominador pode ficar aí? Não convém, tenho que tirar. Por quê? Porque raiz de 2 é irracional. E deixar a raiz de 2 nessa parte de baixo não é muito agradável aos olhos e normalmente em provas, em testes, no Enem, em vestibulares, em situações que a vida vai te pedir, você não vai encontrar uma resposta assim. Então, nós vamos ter que racionalizar. Como racionalizar? Aí vem a igualdade. 1 sobre raiz de 2 vezes. Está vendo que a raiz de 2 está no denominador da minha primeira fração? Eu vou multiplicar ela tanto na parte de cima, no numerador, quanto no denominador. Então, eu vou multiplicar 1 vezes raiz de 2. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. 2 vezes 2, 4. Na aula passada eu te ensinei a multiplicar raízes. O índice é o mesmo. Eu conservo o índice e multiplico os termos lá de dentro. 2 vezes 2, 4. Então, raiz quadrada de 4, que é 2. Então, a minha resposta aí, vamos pensar no número de cima. 1 vezes raiz de 2. Raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 4. Mas o resultado de raiz de 4 é 2. Ou seja, nós vamos ter uma resposta que é raiz de 2 sobre 2. Isso quer dizer que o termo daqui de baixo, o denominador, se tornou um racional de número 2. Ok? Vamos lá. Assim, multiplicamos os dois termos da fração pela raiz irracional do denominador e aplicamos a propriedade distributiva. Vamos lá, galera. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, 4. Opa, desculpa. É raiz de 4. Tio Felipe cometeu um agafe aí, esqueceu de colocar a raizinha. Raiz de 4. E o resultado é 2. Ok? Eu cometi um vacilo, um deslize aqui. Nessa parte que vocês estão vendo 4, eu teria que ter colocado raiz de 4. Ok? Beleza? É um erro de digitação da minha parte. Tá bom? Então, a minha resposta vai ficar raiz de 2 sobre 2. Ok? Tranquilo? Sem traumas? Até aqui, tudo bem? Ok, galera. Esses slides eu vou estar disponibilizando eles para você lá no site da escola também, tá? Junto com a minha aula vai ter o slidezinho lá para poder olhar. Aquele que não quiser escutar a minha vozinha chata, né?
Então, aí essa galera aí vai estar disponível lá. Bom, racionalizando. Agora vamos pegar um númerozinho um pouquinho mais chato. Olha só a situação lá, ó. 3 dividido por 4 raiz de 5. Opa! Eu preciso mexer no 4? Não, mas no raiz de 5 eu preciso. Então, vamos mexer no raiz de 5. Como mexer no raiz de 5, galera? Olha, eu vou pegar a raiz de 5 e colocar ela em cima e ela embaixo, multiplicando pela fração anterior que eu já tinha. Então, vamos lá. 3 vezes raiz de 5. 3 raiz de 5. Certo? Ó, 3 raiz de 5. Dividido por 4 raiz de 5 vezes raiz de 5. Espera aí. O 4 eu conservo. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 25. 5 vezes 5, 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, 4 vezes 5, 20. Ou seja, a minha resposta é 3 raiz de 5 sobre 20. Ok? Tranquilo? Certinho? Alguém tem algum detalhe, alguma perguntinha que quer fazer aqui até agora? Não? Tudo bem? Galera, e se tiver como simplificar? Se, por exemplo, esse número ao 3, o algarismo 3, tivesse como simplificar com 20. Digamos, ao invés de 3, fosse um 4. Né? Tem como simplificar, professor? Tem. E deve, e pode simplificar. Tá? Lembrando que simplificar é fazer com que tanto o número superior da fração quanto o inferior sejam divididos pelo mesmo número. Se desse para o 3 e para o 20 ser dividido pelo mesmo número, nós iríamos simplificar estes termos. Certo? Tudo bem? Então, vamos lá. Lembrando, galera, então olha lá. O que acontece? 2 vezes raiz de 2 sobre raiz de 6. Tá? 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 6. Eu pus um lembrando aí, ó, raiz de 6 igual a raiz de 2 vezes raiz de 3. Só para vocês recordarem a aula passada. Multiplicação de raízes. Você vai manter, se tiver o mesmo índice, né? Raiz, no caso, tem o mesmo índice, a raiz é quadrada. 2 vezes 3, 6. Novamente, eu cometi a gafe do sinalzinho, do símbolo aí da raizinha, tá? Como eu sou jurássico, todos vocês sabem, às vezes o tio Felipe na frente de um computador não consegue colocar o símbolozinho lá ou esquece de colocar, tá? Mas estou falando nessa videoaula para vocês aí. 2 raiz de 2 dividido por raiz de 6. Raiz de 6 embaixo. Felipe, pode? Pode, não tem problema, mas não é o ideal. Este número, como já disse anteriormente, não será encontrado nesta formatação, neste modelo, neste molde. Então, o ideal é tirar essa raiz de 6 daí. Como que eu faço para tirar essa raiz de 6 daí de baixo, Felipe? Multiplica. Raiz de 6 em cima, raiz de 6 em baixo. Ok? Então, vamos lá. 2 raiz de 2 vezes raiz de 6. Opa, para tudo. Vamos pegar. Primeiro o quê? O 2 que está de fora da raiz, esse eu vou deixar lá quietinho, guardado, sossegado. Ele não tem problema. Deixa o 2 lá. Raiz de 2 vezes raiz de 6. Raiz de 2 vezes raiz de 6. O índice da raiz não é o mesmo? Não é raiz quadrada, é índice 2? Então, vou pegar 2 vezes 6, 12. Certinho? Tudo bem? Tranquilo? Então, 2 raiz de 12. Embaixo, raiz de 6 vezes raiz de 6. Conserva a raiz, raiz quadrada de índice 2, então. 6 vezes 6, 36. Raiz quadrada de 36, 6. E aí nós vamos ter, então, 2 raiz de 12 dividido por 6. Bom, na aula passada, eu também ensinei a vocês a decomporem uma raiz. Então, 12 é como se eu tivesse raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 3 vai dar raiz quadrada de 12.
Eu ensinei a vocês fazerem isso. Separar um número de dentro da raiz aí, para a gente conseguir tirar alguma coisinha já de dentro. Raiz de 4, raiz quadrada de 4 é 2. A gente aprendeu lá com a tia Margarida, lá no fundamental, não é? Raiz quadrada de 4, 2. Então, esse 2 já sai da raiz. E o raiz de 3, alguém vai sair? Não. Então, eu vou continuar com essa raiz de 3. O 2 sai. Se eu já tinha um 2 fora, mais o 2 que acabou de sair, 2 vezes 2, 4. Então, eu passo a ter 4 raiz de 3 sobre 6. Bom, agora vem o passo da simplificação que eu falei para vocês. Nas suas provas, nos seus exames, aonde você estiver sendo avaliado, na grande maioria, aqueles que se prezem que são de respeito, claro, vão simplificar. Então lá, 4 e 6 tem algum divisor em comum? Lembrando daquela época da nossa aulinha presencial, que eu ensinei divisores para vocês. O 2. O 2 divide o 4 e o 6 ao mesmo tempo. Se o 2 divide o 4 e o 6 ao mesmo tempo, vamos simplificar por 2. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Então, simplificando, vou ficar com 2 raiz de 3 sobre 3. Certinho? Difícil essa parte da simplificação, dessa parte da racionalização, galera. Comigo vocês veem matemática básica, né? Com o Luan, peraí que tem alguém no chat, eu acho aqui, tem 4 no chat. Peraí, deixa eu abrir aqui, pessoal. Levei a mão no nariz, infelizmente o tio Felipe é velho, ele tem hábito, mania demais da conta. Fora aquelas que vocês já sabem quando eu entro dentro da sala, né? Ainda tem a maniazinha de levantar o óculos, esquece eu tô me segurando, né? O tio Felipe é cheio das manias. Eu tenho que perder algumas, principalmente nessa época aqui. Uma delas é ficar meio futucando meu nariz. Bom, galera, no chat aqui, eu acho que... Deixa eu ver aqui. Não estou vendo nada aqui no chat, não. Aliás, não consegui, foi abrir ele mesmo. Daqui a pouquinho eu volto para a página principal e a gente abre. Bom, pessoal, abram o microfone agora, quem tiver dúvida, para me fazer perguntas da matéria de racionalização. Depois a gente passa para outras perguntas que vocês desejarem. Dessa aula de hoje, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Por gentileza, se manifeste aí. Abra o seu microfone e fale. Se não falar, a gente volta lá para a parte do chat. Não? Tudo bem? Então, ok. O Davi está aqui. Legal. Galera, então, olha só. Quantas perguntas da minha aula de hoje... Ninguém se manifestou, ninguém teve. Eu estou de olho no chat aqui agora. Agora, quando eu abro a tela principal, o chat já aparece aqui para mim, é mais fácil. Então, vamos lá. Sobre a aula de hoje, ninguém teve dúvida. Sobre a aula da semana passada, que alguém pode ter perdido por algum motivo de internet, às vezes ainda o computador não estava legal, ou o celular não estava adaptado, alguma situaçãozinha assim. Alguém tem alguma perguntinha para ser feita? Não tem pergunta nenhuma, peraí. Opa, a Brenda está falando que não. Brenda, eu estou com saudade de escutar sua voz, coração. Você pode falar conosco? Como é que você está? A Maria Luísa também falou que nenhuma. Tiago Martim também falou que não tem dúvidas. Isso é excelente. Então, vamos para a parte da chamada. A partir de hoje, todos vocês, em todas as aulas, vão fazer o seguinte. Presta atenção para não dar furo, hein? No chat você vai colocar, o Mateuzinho quer entrar agora. No chat você vai colocar o seu nome, tá? Coloca o nome, 2 pontos, presente. Correto? Certinho? Bom dia, Mateuzinho. Como é que você tá, meu filho? 100%? Tô te vendo. Abre aquele sorriso pro tio. Aê, garoto. Mateuzinho chegou no finalmente da minha aula. Tava tirando aquele cochilo, né, Mateuzinho? Eu também te amo, meu querido.
Então, olha lá, ó, já vi o João Gabriel e a Maria Luísa fazendo o que eu pedi. É igual o João e a Maria fizeram aí. Põe o nome. Galera, procure não colocar apenas o primeiro nome. Coloca nome e sobrenome. O tio Felipe está gravando o chat a partir de agora para eu poder dar a presença nesta aula de vocês. A aula de vocês irá começar a valer ponto a partir desse exato instante, a partir dessa minha de hoje. Então, a primeira série do ensino médio, sempre, em todas as aulas, lembrem o professor. Às vezes o professor eu esqueci de avisar, eu avisei um, esqueci de avisar o outro, às vezes o tio Felipe pode cometer esse vacilo, né? Às vezes eu aviso o professor e ele esquece. Então, o que acontece? Todo mundo que está ao vivo, que está vendo a live, tem que falar o seu nome, 2 pontos e escrever presente. Estou vendo João, Brenda, Tiago Aquino, Davi Queiroz, Giovana Carrijo, Ana Júlia, Priscila Covas, Davi Caetano, Marina Jordana, Tiago de Souza, Rosane. Opa, Presente. a Maria tem uma pergunta. Felipe, as tarefas que estamos fazendo também valerá ponto? Sim, Maria. Inclusive, ela vai valer a Presente. maior parte da pontuação. Façam todas. Presente. Lembrem que do dia 16 de março até o dia 1º de abril, as videoaulas gravadas lá, nós temos que ter o resumo. Elas vão também valer ponto. Então, tem que ter. Aí a Maria continua a pergunta, como vai funcionar? Galera, a pontuação de vocês será feita da seguinte maneira. Vai ter ponto de presença nas aulas ao vivo, certo? Vai ter ponto de todas as tarefas que vocês estão fazendo. Quando voltarmos para a parte presencial, eu vou pedir para vocês entregarem as tarefas para mim. A gente até vai determinar no dia, lá na sala de aula, a ordem que vocês vão me entregar, para eu poder pontuar. E aí a gente vai pontuar, então, ó, presença na aula ao vivo, as tarefas de casa, tá? E vão ter outros pontos a mais que a gente vai falando no decorrer dessas lives que a gente está fazendo. Certinho? Ok? Matheus, para mim só aparece seu rostinho belo. Na verdade, tá aparecendo só sua testa grande. Baixa um pouco, deixa eu ver seu rosto, meu querido. Aê, Mateuzinho, com a camiseta da Nike de jogador do meu brother, meu parceiro, né? Então, aí, ó, o Wilton tá falando que tá presente, a Julinha presente. Mateuzinho, põe seu nome no chat, 2 pontos e presente, porque o tio Felipe tá gravando a aula aqui para poder dar presença e os pontos de todo mundo. Vai lá no chat, bota seu nome, Matheus Damascena, 2 pontos e escreve presente na frente, tá? Meus amores, mais alguma pergunta? Vocês desejam mais alguma coisa do Tim Magrinho de vocês aqui, do FEIM que vos fala? Felipe? Opa, sim, só identifica quem tá falando, porque... É a Brenda. Fala, meu coração, o que você manda? As redações tem que fazer na folha que o senhor sempre entrega? É o ideal, tá, Brendinha? Vocês têm 3 opções. O tio Felipe colocou ela lá na parte da redação, a folha oficial. Vocês podem imprimir ela lá, certinho, e para não precisar sair de casa, que é o ideal, imprime e passa todas as redações para essa folha. Opção número 2. Vir na escola entre 10 da manhã e 3 da tarde e pegar uma quantidade de folhas. Eu estou entregando 10, 15 para quem vem. Já teve algumas mamães vindo e eu entreguei de 10 a 15. Para vocês já passarem a limpo as antigas e fazerem as futuras que o Paulinho entregar. E a opção número 3 é fazer uma folha de papel de vocês do caderno. Quando vocês voltarem às aulas, eu vou falar, cadê as que você fez? Tá aqui, Felipe, ó, deu 7, deu 8, deu 9, deu 10 que você fez, eu vou te entregar aquela quantidade de folhas e você vai passar a limpo, né? Então, de todo jeito, você vai ter que me entregar na folha oficial para a gente montar seu dossiê, tá bom? O tio Felipe vai precisar pegar todas as tarefas que vocês estão fazendo e montar um dossiê. Para esse dossiê, computar as notas deste período que nós estamos à distância e que eu estou morrendo de saudade de vocês. Respondido, Brendinha? Tudo certo? Sim, obrigada. Disponha, princesa. Quem fica escutando nossas aulas, se tiver papai ou mamãe escutando, sabe que eu sempre trato os meninos por princesa, coração, né? Meu anjo, minha flor. As moças eu sempre trato desse jeito e os rapazes eu sempre trato eles de meus queridos, meus príncipes, né? A gente procura isso.
É claro que sempre tem um tão estragado quanto o tio Felipe na feiura, mas aí a gente também trata de meu querido, meu anjo, meu bem. Certinho? Mais alguma pergunta, galera? Ou por hoje chega, por hoje deu. Ah, peraí, o Daniel mandou avisar que não tá na aula porque tá indo para o dentista. Certinho, Dani Boy, eu vou dar presença para você. Quem me falou isso daqui foi a Rosane. Rosane, pede para ele entrar na minha aula gravada, que já vai estar até amanhã de manhã, vai estar gravada lá. Pede para ele entrar lá para não termos problema. Galera, beijo do tio Felipe, de coração. Estou morrendo de saudade de vocês. Um abraço e até mais. Fiquem todos com Deus. Anti-Lead for All, não é? Isso.